Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo aqui. Estamos aqui para mais uma palavra semanal. Deus tem uma palavra para o seu coração, mais uma palavra que vai te ajudar a você ter forças espirituais para prosseguir nessa semana. Eu quero falar nessa semana sobre a genealogia de Jesus Cristo. Dentro da genealogia de Jesus Cristo, nós observamos a graça de Deus. E esse vai ser o tema da minha mensagem, dessa palavra semanal desta semana. O tema é: a graça de Deus te vê além. Vou falar novamente. A graça de Deus te vê além. Para falar sobre esse tema, eu quero ler aqui o versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Não se importe com o meu gato, eu espero muito que ele não mie mais para a continuação desse vídeo. Mas vamos lá. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus Cristo como o Messias, como o Rei. Por isso que nesse Evangelho, deixa eu abrir aqui para o gato passar. Passe, gato, passe. 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 Glória a Deus. Imprevistos acontecem. Eu creio que ele vai parar em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias, como o Rei prometido. Por isso que nesse Evangelho você vai ver muito. E para que se cumprisse a profecia, nesse Evangelho você vai ver muito isso acontecer. Porque é o Evangelho que quer mostrar para os judeus, foi escrito para os judeus, e quer mostrar que Jesus Cristo era o Messias prometido desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. Eles esperavam o Messias. Então Jesus chegou e ele cumpriu todas as profecias que estavam no Antigo Testamento. Jesus é o Messias, é o Filho do homem, é Rei. E aqui, meus irmãos, no capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. E dentro da genealogia de Jesus, nós vemos a graça de Deus inserida nela. Por quê, pregador? Porque se você vê dentro das genealogias de Jesus Cristo, esses personagens, eu não quis ler aqui a genealogia no capítulo 1, pois é uma leitura muito extensa, então eu li aqui apenas o capítulo 17, mas do capítulo 1 até o capítulo 16 vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, desde Abraão até José, que foi pai de Jesus. Jesus é da linhagem real, da linhagem de Davi. E, meus irmãos, dentro da genealogia de Cristo, você vai ver pessoas que mataram. Você vai ver pessoas que se prostituíram. Você vai ver pessoas que mentiram. Você vai ver pessoas que mataram seu próprio filho, queimado vivo em adoração a outro Deus. Então, meus irmãos, dentro dessa genealogia de Cristo, nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus, ela está em toda a Bíblia Sagrada. A graça sempre foi o salvador do homem. A graça que é o favor imerecido. A gente não merecia salvação, mas Deus nos entregou seu Filho amado. Isso é graça. A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça sempre esteve na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé e tornou ele ali o pregoeiro da justiça. Então a graça sempre esteve no Antigo Testamento. A graça chamou Noé, a graça chamou Abraão, a graça chamou Moisés, mesmo matando o egípcio, a graça chamou ele, deixou ele se preparando, se amadurecendo para Deus cumprir o chamado dele na vida dele. Então a graça sempre existiu. E nós vemos na genealogia de Cristo a graça de Deus. Porque não tem apenas personagens que tinham um caráter ilibado, como nós vemos que José tinha um caráter ilibado, Daniel tinha um caráter ilibado, Jó. Deus foi testemunha do caráter ilibado que eles tinham. Mas na genealogia de Cristo, você vai ver mentiroso, ladrão, você vai ver fornicador, matador,
prostituto, mas nós vemos a graça de Deus que alcançou eles, e isso é maravilhoso. Embora eles tivessem pecado, embora eles tivessem caído, eles não permaneceram no erro. E esse é o segredo. Por mais que a gente caia, por mais que a gente naufrague, nós não podemos ficar prostrado. Nós devemos falar para o Senhor: Senhor, salva-me. Porque Pedro, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, Pedro ele anda por um momento sobre as águas, mas ele vai olhar para a tempestade, ele vai olhar para o vento e ele vai cair, ele vai naufragar. Só que Pedro ele diz para o Senhor: Senhor, salva-me. Por mais que a gente caia, por mais que a gente erre, por mais que a gente fale com o Senhor, nós não devemos ficar prostrado, mas nós devemos se levantar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua salvação, eu preciso da Sua graça, eu preciso da Sua mão. A Bíblia diz que Jesus pega na mão de Pedro e levanta. O Senhor sempre está de braços abertos para te receber, para pegar na Sua mão e te levantar, te dar vestes novas, te dar vestes limpas, te dar um anel e fazer um concerto, fazer uma aliança com você. Então, por mais que a gente caia, a graça de Deus sempre está pronta quando a gente se arrepende para nos abraçar e dizer: a graça, ela te vê além. A graça, ela te vê além. Abraão, ele mentiu, mas ele não permaneceu na mentira. Moisés, ele matou, mas ele não permaneceu matando. Davi matou e fornicou, mas ele não permaneceu no seu erro. Raabe, a prostituta que está dentro da genealogia de Cristo, ela foi prostituta, mas ela se arrependeu e se tornou ali esposa de... Vamos ver aqui na genealogia. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Salmão. Ela não permaneceu no seu erro. Esse é o segredo. A Bíblia diz: ainda que o justo caia, 7 vezes ele se reerguerá. Então esse é o segredo. Nós precisamos se reerguer e a graça de Deus, ela irá fazer efeito na minha e na sua vida. A graça te vê além. E falando de a graça te vê além, eu me lembro da história de Pedro. A Bíblia vai nos informar que o apóstolo Pedro, antes de ser convertido realmente pelo Senhor, antes de receber o Espírito Santo, ele não havia recebido a transformação radical na sua vida. Nós vamos observar lá na Bíblia que ele era alguém muito ansioso, muito precipitado, ele queria falar sempre. Ele disse ao Senhor: Senhor, ainda que todos se escandalizem em Ti, eu não me escandalizarei em Ti. Eu não irei te abandonar. Ainda que todos te abandonem, eu não irei te abandonar. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. A Bíblia diz que Jesus está indo para o caminho da cruz. Todos abandonam ele. João está ali caminhando, mas também ele abandona ali na cruz. Só que Pedro, nós vamos observar que vai chegar pessoas nele e vai dizer: você é um deles? Ele, com medo de descobrir que ele estava com Jesus e até ser morto ali, ele diz: não, eu não sou. Pela 2ª vez perguntam a Pedro: Pedro, você é um deles? Eu não sou. Pela 3ª vez perguntam a Pedro: Pedro, tu és um dele? Aí o galo cantou. E Pedro, ele se lembrou do que Jesus disse, que ele iria negar a ele. Pedro pensou que tudo acabou. Pedro pensou que tudo terminou. Ele chorou amargamente. Só que nós vemos depois da ressurreição, a Bíblia vai nos informar que Jesus chega a Pedro e a graça de Deus te vê além. Ele chega em Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo. Pela 2ª vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz a ele: apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, porque Pedro negou ele 3 vezes, Jesus queria fazer ele se relembrar. O Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, ele fica bravo e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é o Filho de Deus, divino, encarnado. Ele fala da onisciência de Cristo. Jesus fala para ele: Pedro, apacenta os meus cordeiros,
as minhas ovelhas. A Bíblia vai dizer que Pedro ele é perdoado pelo Senhor. A graça de Deus alcançou Pedro. A graça de Deus te vê além. Ele pensou que tinha tudo terminado, que tudo acabou, mas a graça de Deus, Jesus alcançou Pedro e o abraçou e disse: tem chamado para você, tem ministério para você, tem vocação para você, porque você se arrependeu, você chorou amargamente. Então o Senhor abraçou a Pedro e ele pensou que tinha tudo acabado, tudo terminado, mas quando ele foi envolvido pela glória de Deus, pelo batismo no Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Pedro ele se levanta, prega a palavra de Deus, 3.000 almas aceitam a Cristo. Pedro é usado pelo Senhor, foi o primeiro pastor da igreja primitiva, ele com João ali na Porta Formosa, sendo usado na cura, dizendo para aquele paralítico: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, se levanta e anda. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, a graça de Deus sempre vai te ver além, aonde as pessoas acham que tudo acabou, que tudo terminou, você até pode pensar também isso: eu pequei, eu falhei, Deus não irá me perdoar, mas eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Quando você se arrepende verdadeiramente, a graça de Deus, ela te abraça, ela te alcança, ela diz: tem chamado. A graça de Deus te vê além, ela vê aquilo que você irá se tornar nas mãos do Senhor. Pedro não permaneceu no erro, Pedro, mas a graça de Deus, Jesus viu o que ele iria se tornar, um pregador do Evangelho, um homem usado pelo Senhor. A graça de Deus te vê além. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe